Bem, então vamos voltar aqui, né? Então a gente vai estudar a termologia, a parte da física que estuda a temperatura e o calor. Então eu disse a vocês, distinguir temperatura de calor. Né? O que é temperatura, o que é calor? São grandezas diferentes, mas elas estão intimamente relacionadas uma com a outra. O que é a temperatura? Então o conceito de temperatura é este aqui, ó, é a medida do nível de agitação térmica das partículas ou medida do nível da energia térmica de um corpo ou de um sistema. Quanto maior for a agitação dessas partículas, maior será a temperatura. Quanto menor for a agitação, menor será a temperatura. Certo? Para ilustrar isso aqui, gente, ó, para ilustrar isso, eu vou abrir bem aqui um simulador para a gente ter uma ideia dessa história de agitação. Então, deixa eu abrir aqui para ficar fácil a gente entender isso. Então, eu trago aqui a vocês um simulador e vai mostrar os 3 estados da matéria mais conhecidos nossos, que é o estado sólido, o estado líquido e o gasoso. Deixa eu abrir aqui o simulador. Certo, tá aqui, estados. Eu não sei se vocês estão visualizando, mas está aqui uma figura, que é o nosso simulador. É como se fosse aqui uma panela de pressão, certo? Ela tem um vidro, você está podendo ver o que está dentro aqui do recipiente, é o que está dentro da panela. Então, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, verdes? Sim. Elas estão todas, certo? Elas estão todas juntas, mostrando um dos estados da matéria, que é o estado sólido. No estado sólido, as moléculas estão todas juntas, né? Bem juntinha mesmo. Só que essas moléculas, que a gente está representando aí por essas bolinhas, elas não estão em repouso, elas estão em constante vibração. Agora, olha o que acontece quando a gente acende um fogareiro aqui de baixo, ó. Olha o que acontece com essas moléculas. Isso, o grau de agitação das moléculas se torna maior. E aí as moléculas, elas começam, na agitação dela, a se espalhar pelo recipiente. Certo? Olha o que está acontecendo com a temperatura, ó. Se o termômetro, né, você não está aquecendo, a temperatura está se elevando. Então, aqui ela está medida em Kelvin. Mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou deixar aqui em graus Celsius. Então, deixa aqui a temperatura em graus Celsius. Ó, aqui ela está numa temperatura muito baixa. Certo? Muito baixa. Eu posso mudar aqui no painel o gás que eu vou estar dentro aqui do recipiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o gás neônio, mas se eu quiser gás oxigênio, ó, eu vou trocar. Ó. Agora eu tenho um gás oxigênio. Então, é um gás que ele tem uma massa específica maior, uma densidade maior, certo? Eu vou retornar aqui, ó, ainda tem um neônio, vou mudar para oxigênio, ó, as bolinhas vão ficar vermelhas. Pronto, agora eu tenho aqui, ó, um gás oxigênio aqui dentro. Vou mudar o termômetro novamente para graus Celsius. Esse gás que está aqui, ele está a uma temperatura de menos 246 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito próxima do zero absoluto, que é a menor temperatura que uma substância pode atingir. O que eu vou fazer? Vou aquecer. Ó, estou aquecendo de novo. Olha como é que fica a agitação das moléculas, ó. Elas ficam bem mais agitadas. E aí começa a se expandir. O gás começa a se expandir dentro do recipiente. Certo? Ok. Já, aí você pode trocar a substância, ó. Por exemplo, eu quero sólido, tá? Aqui as moléculas juntas. Eu quero um líquido. Você vê que as moléculas já não estão tão próximas umas das outras, né? Eu quero um gás. Ó, no gás, as moléculas já estão bem separadas. Ó. Se eu aquecer, é muito mais fácil do gás se espalhar dentro do recipiente. Ó. Por quê? Porque num gás, as moléculas não estão tão juntas como elas estão num sólido. Né? No sólido, você tem até dificuldade de quebrar o sólido, porque os átomos, as moléculas, são muito resistentes. A força de interação entre as moléculas é muito grande. Certo? Então, o que é que
o que é que a temperatura faz? A temperatura, ela é uma grandeza que mede o grau dessa agitação. Então, quando essa agitação é muito grande, aí você diz que o corpo está com uma temperatura elevada. Quando essa agitação é menor, você diz que o corpo está com uma temperatura menor, certo? Isso é o conceito de temperatura. Já o calor, gente, o calor é uma forma de energia, ó. Então, essa afirmação aqui, calor é energia. A ideia de que o calor é energia foi introduzida por esse pesquisador aqui, Ranfort, que era um engenheiro militar, que em 1798 trabalhava na perfuração de canos de canhão, observando o aquecimento das peças ao serem perfuradas. Ó, veja bem, ele era um engenheiro militar, gente. Então, ele trabalhava confeccionando aqueles canhões antigos. Então, tinha aquela broca imensa perfurando, né, um bloco, um cano sólido de metal. E aí ele observou que naquela perfuração, no aquecimento, se gerava calor, certo? Então foi isso que ele percebeu, ó. Percebeu que era possível atribuir esse aquecimento a um trabalho que era realizado na perfuração. Em outras palavras, a energia empregada na realização daquele trabalho era transferida para as peças, provocando uma elevação de suas temperaturas. Portanto, naquela época existia uma ideia antiga de que havia uma substância que era transferida de um corpo para o outro, e foi chamada de calórico. Só que o Ranfort, esse engenheiro militar, ele provou que não havia essa substância. Na verdade, o calor ele se manifesta como uma forma de energia. Então, não existe essa substância, é algo invisível, certo? Quer dizer, você produz movimento, né? Qualquer tipo de movimento. Se você pegar, por exemplo, uma peça e atritar essa peça em outra, esse movimento vai gerar esse calor. Então, o calor é uma forma de energia. Então, essa concepção antiga do calórico, ela foi substituída pela ideia moderna de energia. Então, o que acontece quando um corpo é atritado no outro? Existe essa transferência de energia de um corpo para o outro. Essa energia é chamada de energia térmica, certo? Então, não é correto, tecnicamente, fisicamente falando, gente, não é correto você dizer que um corpo tem calor. Na verdade, um corpo não tem calor. Um corpo, ele tem energia térmica. Então, o calor, ele só existe quando essa energia térmica está sendo transferida. A gente vai entender isso, ó. O que é o calor? Calor, na física é isso aqui, ó. É energia que se transfere de um objeto para outro por causa de uma diferença de temperatura entre eles. Então, o calor só existe assim. Então, pega um exemplo, ó. Tá aqui um bloco de algum material, ele está a uma temperatura de 80 graus Celsius, e eu vou deixar ele em contato com um bloco a uma temperatura menor. Então, por exemplo, um bloco que está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Então, veja, ó, esse corpo aqui, ó, o bloco A, ele está aquecido. O bloco B, ele tem menor temperatura. Então, você diz que ele está menos aquecido, ou seja, ele está frio, né? Está com 10 graus Celsius só. Então, o que acontece? O calor, ele vai se transferir do bloco A para o bloco B. Isso vai acontecer naturalmente. Você nunca vai ver o calor se transferindo no sentido contrário, certo? Não existe isso. Se você bota em contato um corpo quente com um mais frio, o calor, que é essa energia térmica, vai se transferir do corpo mais quente para o mais frio, sempre. Você nunca vai ver o processo inverso. O processo inverso só acontece quando você extrai energia de outro local para poder fazer o processo inverso. É o que acontece, por exemplo, com os ar-condicionados, com as geladeiras. Então, nessas máquinas, é o motor que faz o processo inverso. Mas, na natureza, esse processo, ele ocorre só do corpo mais quente para o corpo mais frio. É o natural da coisa, né? Então, gente, o calor é isso. Calor é energia transferida de um objeto para outro
em virtude de uma diferença de temperatura entre eles. Isso significa o quê? Ó? Significa que se você encostar dois blocos, certo? Se você encostar dois blocos que estão a uma mesma temperatura, por exemplo, se esse bloco aqui tivesse a 10 graus Celsius, certo? E esse aqui tivesse a 10, ou seja, eles estariam à mesma temperatura. Então, nessa situação, ó, não há calor. Por quê? Porque os blocos estão em equilíbrio térmico, certo? Quando não existe essa diferença de temperatura, você não vai observar calor, ou seja, não vai haver essa transferência. Então, eu quero que vocês, desde já, compreendam essa ideia do que é o calor. Como é que a gente mede o calor? A grandeza utilizada na física para medir calor é a caloria. Uma caloria tem esse valor aqui em joules, ó. O que é o joule? O joule é outra unidade de medida do calor. O tal joule é em homenagem a um físico inglês chamado Prescott Joule. Ele foi quem descobriu as relações entre o calor e o trabalho mecânico. E aí essa unidade de medida do calor, joule, que é uma unidade lá do Sistema Internacional, ela é uma homenagem a esse físico, né, um físico inglês. Então, para você transformar caloria para joule, você usa essa relação aqui, ó. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. Ora, se uma caloria tem 4,2 joules, quantos joules tem 100 calorias? Aí o que você faz? Você multiplica por esse valor aqui. Então, se uma caloria tem 4,2, 100 calorias, vai ter quanto? Ó? Vai ter 420 joules. Então, você usa essa relação aqui para transformar de caloria para joule e vice-versa. Certo? Vamos adiante. Uma grandeza que eu quero que vocês aprendam logo é essa aqui, ó. Capacidade térmica de um corpo. E a outra grandeza é essa, ó. Calor específico. Mas primeiro vamos ver o que é essa tal capacidade térmica. Vocês estão vendo essa figurinha aí? Me digam aí se vocês estão vendo. Sim, professor. Certo. O que é que está sendo aquecido aí, gente? O que é? O que é que está sendo aquecido? Ó, nessa primeira chama, eu tenho um bloco feito de quê, ó? Bronze. De bronze, né? Então, é um metal, né? O outro é gelo. Isso. Então, veja, ó, eu vou transferir para esse bloco aqui, ó, eu vou transferir para ele 100 calorias de calor. Para o gelo, eu vou fazer a mesma coisa. Então, significa o quê? Ó? Significa que essa chama, ela está transferindo uma mesma quantidade de calor para os dois. Mas olhe para o termômetro, ó. Quem é que aquece mais? É o bronze ou o gelo? Metal. Bronze. É o bronze, né? Veja que o bronze, a temperatura dele elevou, ó, 20 graus Celsius, enquanto que o gelo só elevou 10, com a metade, né? Aí perceba, né? Perceba que há essas diferenças em relação aos materiais. Veja que o mesmo material, ele vai ter uma elevação diferente de temperatura, recebendo a mesma quantidade de calor. Né? O bronze recebeu 100 calorias e o gelo também. Só que as temperaturas de ambos, elas se elevaram de maneira diferente. Então a gente já pode tirar uma grandeza daí, né? Então que grandeza é essa? É a tal da capacidade térmica. Então, se um objeto recebe uma quantidade de calor ΔQ e sua temperatura varia um ΔT, a capacidade térmica ela vai ser calculada como? Ó, você vai pegar a quantidade de calor e vai dividir pela variação de temperatura. No nosso exemplo, o cálculo ficaria assim, ó. Então, calculando as capacidades térmicas dos dois objetos. O bronze recebeu 100 calorias.
A temperatura se elevou 20. Então, se eu dividir 100 por 20, eu vou ter quanto? Ó? 100 calorias por grau Celsius. Significa o quê? Significa que para cada 1 grau Celsius, o objeto ele precisa de 5 calorias. Certo? Ou seja, para aquecer 1 grau Celsius, o bronze precisa de 5 calorias. Esta é a capacidade térmica daquele bloco. Qual é a capacidade térmica do outro bloco? 100 dividindo 10. Isso dá quanto? 10. Então, enquanto o bronze tem uma capacidade térmica de 5 calorias por grau Celsius, o gelo tem uma capacidade térmica de 10 calorias por grau Celsius. Então, a capacidade térmica dele é maior. Eu quero que vocês observem o tamanho dos objetos. Ó. Se vocês olharem aqui para a figura, os dois blocos parecem ter o mesmo tamanho, certo? Parece ter o mesmo tamanho. Mas, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Se o pedaço de bronze tivesse o dobro do tamanho do bloco de gelo, certo? Se você fosse fazer aquele cálculo, você ia encontrar o dobro da capacidade térmica que ele tem agora, certo? Então, a capacidade térmica, ela depende do tamanho do objeto, beleza? Vamos adiante. A outra grandeza é o calor específico. Agora o calor específico, gente, é uma grandeza diferente da capacidade térmica. O calor específico depende do material. Então, olha só, aqui eu vou pegar 3 blocos, certo? 3 blocos de tamanhos diferentes. E lógico, se tem um tamanho diferente, vai ter uma massa diferente, certo? Só que detalhe, eles são feitos de um mesmo material, ok? Se você calcular a capacidade térmica para cada bloco desse, você vai ter uma capacidade térmica diferente. Por quê? Porque a capacidade térmica depende do tamanho do objeto, certo? Então, veja só. Se um objeto de massa M tem uma capacidade térmica C, o calor específico do material vai ser a razão entre esta capacidade térmica e a massa dele. Veja que agora, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou representar a capacidade térmica por um C maiúsculo, Czão, e o calor específico eu vou representar por um C minúsculo, Czinho, né? Para a gente não confundir, ó, o calor específico com a capacidade térmica, certo? Então, como é que eu calculo o calor específico? Calor específico é você dividir a capacidade térmica pela massa do objeto, certo? Então, veja, ó, se eu fizer esse cálculo para esses 3 blocos, certo? Eu vou encontrar o mesmo valor. Porque eu vou encontrar o mesmo valor. Esse valor é o que a gente chama de calor específico. Então, pegue a ideia que a gente vai traduzir aqui para vocês. O calor específico é uma grandeza que depende do material, certo? A capacidade térmica, não. Para o mesmo material, dependendo do tamanho dele, a capacidade térmica pode apresentar valores diferentes. É o que a gente está observando aqui, ó. A capacidade térmica desse bloco, para esse outro, apesar de ser feito do mesmo material, mas as capacidades térmicas são diferentes. Já o calor específico é o mesmo, certo? Já o calor específico é o mesmo. Então, deixa eu retornar aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Olha aqui o exemplo, ó. Pegue um bloco de chumbo cuja massa seja de 170 gramas. Verificamos que sua capacidade térmica é de 5 calorias. Então, qual vai ser o calor específico desse material? Então, o que você vai fazer? Pega a formulazinha, tá aqui ela. Capacidade térmica é quanto? 5. Qual é a massa? 170. Então, você vai dividir 5 por 170. Então, qual é o calor específico que você vai encontrar? Tá aqui, ó. O calor específico é 0,03 caloria por grama por grau Celsius. Veja que a unidade de medida do calor específico, ó, utiliza quem? A caloria, a unidade da massa e a unidade de calor. Então, sempre que eu for fazer uma medida de calor específico,
eu vou expressar o calor específico em caloria por grama por grau Celsius, certo? Na verdade, isso vai depender das unidades de medida, porque veja aqui, por exemplo, essa tabela, ó. Aqui nessa tabela, eu estou mostrando aqui, ó, o calor específico de algumas substâncias, ó. Por exemplo, da água, do vapor de água, do vidro. Foi o que eu falei para vocês. Todo material tem o seu calor específico, certo? Então, ó, do ferro, do latão, do cobre. Então, veja, por exemplo, a água. Ó. A água, o calor específico dela é o maior de todos aqui, ó. É uma unidade. Então, a água é uma substância que tem o maior calor específico. O gelo tem praticamente a metade do calor específico da água. Né? Apesar do gelo ser água, mas em razão da estrutura do gelo, que está no estado sólido, o calor específico dele cai, da água cai. Ó, o vapor d'água é 0,5. Qual é o calor específico do alumínio? 0,22 caloria por grama por grau Celsius. Veja que aqui na coluna do meio, eu estou expressando esses valores em outras unidades, ó, em joule por quilo por Kelvin. Certo? Era como se eu estivesse transformando de caloria por grama por grau Celsius, eu estivesse transformando para essas outras unidades. Veja que os valores, ó, eles ficam diferentes, mas é a mesma correspondência, eu só fiz transformar. Então, se eu expressar o calor em joules, para a água, o calor específico vai ser escrito com este valor aqui, ó, 4.186. Mas em caloria vai corresponder a 1. Então, gente, o que essa tabela ela nos mostra mais? O que ela mostra mais? Que dependendo do material, você vai saber mais ou menos quem que aquece mais, quem que aquece menos. Então, isso vai depender do calor específico dele, do material. Então, por exemplo, se você comparar o calor específico do ferro com o calor específico do mercúrio, aí você vem para cá, ó, para o valor. Ó. Quem que tem um calor específico maior? É o ferro. Certo? É o ferro. Então, se você aquecer um pedaço de ferro e outro de mercúrio, quem é que vai aquecer mais? É o ferro ou o mercúrio? Então, esse aquecimento, ele depende do calor específico. Então, como o ferro tem um calor específico maior, ele vai aquecer menos que o mercúrio. Certo? Por quê? Porque existe uma relação inversa entre a variação de temperatura e o calor específico. Quanto maior for o calor específico, certo? Menor vai ser a variação de temperatura do objeto. Então, essa tabela nos ajuda a compreender isso. Mas vamos adiante, olha aqui, ó. Pronto, isso aqui já define aqui na legenda, ó, dessa figura, já define o que a gente acabou de dizer, ó. Quando dois objetos de materiais diferentes e massas iguais recebem iguais quantidades de calor, o de menor calor específico sofrerá maior elevação e vice-versa. Então aqui eu estou pegando aqui, ó, duas chamas iguais, aí eu estou aquecendo esse bloco e estou aquecendo a água. A água tem né? Tem 1 caloria por grama por grau Celsius, certo? Então ela tem um calor específico elevado. Então, como o calor específico dela é maior do que de outro material, então a água ela vai aquecer menos do que esse outro bloco. Isso você aquecer com chama igual. Aí significa o quê? Significa que se você meter a sua mão dentro desse recipiente de água e você depois for tocar o material, você vai ver que o material ele vai estar mais aquecido do que a água que está no recipiente. Por quê? Porque como o calor específico da água é maior, ela vai aquecer menos que o material. Né? Então essa é a ideia aí do calor específico. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui pra gente. Pronto. Aqui pra gente fechar, ó. A quantidade de calor absorvida ou liberada por um objeto de massa M e que tem um calor específico C
quando sua temperatura varia um certo valor, ΔT, pode ser calculado pela relação. Então, está aqui a relação. Ó, a quantidade de calor vai ser igual ao produto da massa pelo calor específico, pela variação de temperatura, certo? Então, observe essa figurinha aqui, ó. Observe essa figurinha. Isso aqui é interessante, gente. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, ó, ela é bem interessante pelo seguinte. Veja que a chama, ela está bem aqui nessa extremidade, certo? Ó, ela está bem aqui nessa extremidade. Então, essa região, ela vai aquecer primeiro, certo? Então, esse lado aqui ele fica mais quente, aquece primeiro. Só que o que é que acontece? O calor, ele sofre condução. Então, veja, à medida que o tempo vai passando, essa agitação das moléculas, ela vai sendo transmitida, conduzida para toda a barra, certo? A tal ponto que, depois, quando você tocar essa outra extremidade, você vai sentir ela quente, tão quente como a outra. Né? Por quê? Porque o calor, ele é conduzido pelas moléculas de uma ponta a outra, ou seja, do ponto A, que está aqui, para o ponto B. Você observa isso se você, por exemplo, colocar pedacinhos de cera no metal. Você faz esse experimento. A cera ela vai começar a cair lá da ponta, onde o material está sendo aquecido primeiro. E aí, com o tempo, ó, todos os pontinhos de cera que você botou vai começar a derreter e cair. Certo? Esse processo aí, gente, é chamado de condução. Certo? O calor ele é conduzido. O calor ele é conduzido. Então, é um processo de transmissão da energia térmica. Certo? Eu coloquei um exemplo aqui, deixa eu ver se eu coloquei. Pronto, coloquei, tá aqui, ó. Olha só que um exemplo. Imagine que essa barra, ela é feita de alumínio, certo? Ela é feita de alumínio. Ela tem uma massa M de 200 gramas, e ao passar por um processo industrial, teve a sua temperatura elevada de 20 para 140. Qual foi a quantidade de calor que foi cedida para essa barra nesse processo? Ou seja, qual foi o ΔQ? Aí, gente, que você vai fazer um cálculozinho aqui, certo? Primeira coisa, qual foi o ΔT? Ou seja, qual foi a variação de temperatura que essa barra sofreu? Veja que ela estava a 20 graus Celsius, e aí ela aquecida, a temperatura dela aumentou para 140. Então, qual foi esse aumento, gente? De 20 para 140. Aumentou quanto? Me diga aí, que parece que eu estou falando sozinho agora. Professor, estou prestando atenção nesses cálculos que eu sou péssima. Ô, Charlene, me diga aí, quanto que aumentou essa temperatura de 20 para 140? De 20 para 140. Foi quanto esse aumento? 20 para 140. Ai, meu Deus. Bora fazer uma conta aqui, ó. 140 que é a final, 160. você vai subtrair da temperatura inicial, que era 20. Então se você vai subtrair, né? Subtrair, né? Subtrair o que é? Não é somar. Aí dá quanto? Isso. 120, não? 120. 120, Isso. não? 120 graus Celsius. Então, veja, essa barra que estava só a 20 graus Celsius, certo? Ela teve um aumento de 120 graus Celsius. Por quê? Porque era 20, passou para quanto? Para 140. Então, se aumentou, se foi para esse valor, aumentou quanto? Aumentou 120. Aí eu pergunto a vocês, gente, 120 graus Celsius é ou não é um valor elevado de temperatura? Vocês iam conseguir segurar essa barra por muito tempo? Não, professor. Lógico que não, né, gente? Quentíssimo. Vocês iam queimar a mão de vocês, menino.
E aí ia precisar até se hospitalizar, né? Botar as pomadas na mão. Esse valor é muito alto, né? Então essa barra, ela tem uma variação de temperatura aí de 120 graus Celsius. Então, o que é que a gente vai calcular aqui? Qual foi a quantidade de calor que essa chama transmitiu para ela? Então, você vai e escreve a fórmula, ó. A quantidade de calor é o valor da massa. A massa da barra é quanto? Ó, 200 gramas. Então, é o valor da massa, vezes o calor específico do alumínio, vezes a variação de temperatura, que foi quanto? Ó, foi 120. Então, você vai fazer essa multiplicação aí, certo? Então, vamos substituir os valores, ó. Então, fica quanto? 200 vezes 220, 200 vezes 120, né? vezes 120, vezes o calor específico do alumínio. Aí você vai perguntar assim, professor, e qual é o calor específico do alumínio? Aí a gente vai lá para aquela tabelinha, ó. Vamos pegar aqui a tabela, ó. Calor específico do alumínio. Tá bem aqui ele, ó. 0,22. 0,22. Vamos jogar lá na fórmula, ó. Então fica 200 vezes 0,22 vezes 120. Pois aí, turma, é só você fazer essa multiplicação aqui, ó. Que Ah, você vai sim. ver, você vai saber quantas calorias essa barra absorveu. Então, vamos fazer essa conta rápida aqui, ó. 200 vezes, eu vou escrever aqui o decimal, 22 sobre 100, certo? Para ficar fácil aqui, ó. Vezes 120. Então, como eu estou multiplicando tudo, o 100 já está aqui embaixo, ó. O 100 é das casas decimais, certo? Eu vou cancelar 2 zeros aqui, ó, com 2 zeros de baixo. E aí você vai ter esse valor aqui, ó, em calorias. 2 vezes 22 dá 44. 44 vezes 120. Aí isso vai dar quanto? Então fica 8. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 4 dá 4. Soma tudo. Deixa o 0. 8 e 4, 12. Vai 1. Pronto. 5.280 calorias. Certo? Menino, isso aí é muita barra de chocolate, viu? Ó. É muita barra de chocolate para aquecer essas 200 gramas aí de alumínio, né? Dessa barra de alumínio, certo? Então a gente encontrou esse valor aí, 5.280 calorias. Então, gente, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso aqui hoje, viu? A diferença entre temperatura e calor, certo? Essas duas grandezas, capacidade térmica e calor específico, ok? E, ao final, como a gente faz esses cálculos, certo, gente? Porque a física, Professor, ela, aquela última ela atividade é relacionada a esse assunto, né? essa última atividade aqui, Charlene, ó, ela tem mais ou menos alguma relação, né? Por quê? Ó, É veja, que por eu exemplo, a vi, tem segunda, mais ou menos. veja, por exemplo, a segunda questão, ó. O que é que você vai calcular na segunda? Ó? Qual é a variação de temperatura de um gás, né? Que sofreu essa variação de temperatura aqui, ó, de 300 Kelvin para 600. Então, você calcula essa diferença aqui e aí expressa isso em Celsius, certo? Isso é a segunda questão. Aí você vai e marca o resultado aqui, ó. E aí você tem que ter aquela noção lá de transformação de unidades, que a gente já viu já numa das nossas aulas. Né? Como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? Como é que eu transformo de Kelvin para Fahrenheit? Por exemplo, aqui nessa segunda questão, ó, você vai subtrair 600 de 300, aí isso dá quanto? Dá 300. 300. 300 Kelvin. Então, como é uma
variação, as variações na escala Kelvin são as mesmas variações na escala Celsius. Então, uma variação de 300 Kelvin corresponde a uma variação de 300 graus Celsius na escala Celsius. Certo? Uhum. Então, a resposta aqui, ó, seria 300. 300. Certo. Certo? Então, você vai responder essas Sou questões... péssima mesmo de cálculo. Pois é, você vai responder essas questões de acordo com o que a gente já viu nas demais aulas, certo? Então, vamos ver aqui outra questão. Ó. Tem umas questões aqui que não precisa de cálculo, né? Por exemplo, aqui a terceira, ó. Em azulejos, vemos espaços entre um e outro, né? Que são as juntas. São as juntas. Então, essa aí é uma coisa interessante. Essas juntas aqui, ó, é a segurança dos azulejos para que eles não fissurem. Então, veja, esses espaços são necessários para evitar o quê? Que as cerâmicas fissurem por causa da dilatação que sofrem quando a temperatura aumenta. São necessários quando as cerâmicas esfriem por causa da dilatação térmica. Então, tem as alternativas. Então, qual é a resposta correta aqui, ó? Claramente a primeira. Tá aqui ela, ó. As cerâmicas fissurem por causa da dilatação que sofrem quando a temperatura aumenta. Certo? Foi a que eu pensei mesmo que era correto. Pois eu só fiz e olhar, mas não respondi. Exato. Pois aqui, Charlene, aqui nessas questões, se eu não me engano aqui, eu acho que só tinha aquela com cálculo. Certo? Que você ia precisar fazer um cálculo. As outras não, ó. As outras é só a parte mais teórica. Vocês podem aí estar pesquisando no Google, né? Se não conseguiu responder uma questão, né? Tem dúvida, né? Alguma coisa. Pode recorrer à aula, né? De repente, aquilo que a gente já deixou já registrado lá no WhatsApp e tal. Porque o resto é conceito. Acho que de cálculo mesmo só tem aqui a segunda. E nessa terceira, essa terceira aqui você não precisa nem calcular. Apareceu esse valor aqui, ó. Mas é uma questão teórica também. Certo? Pois então, gente, para não tomar muito aí o nosso tempo, viu? Vou encerrar por aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Tá. E depois eu posto o link da aula gravada aí para vocês assistirem novamente, se quiserem. Certo? Tá. Tchau, Pois até mais. Boa noite.